Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palestra aqui do Cloud Launching Learning Marathon, tá? Dessa vez eu vou trazer aqui para vocês uma palestra sobre HashiCorp Vault, né? E como você pode utilizá-lo para fazer a gestão dos acessos e segredos a bancos de dados, tá? A ideia aqui é passar um overview da ferramenta bem rápido, tá? Falar qual que é o enfoque dela, que é uma ferramenta aí desenvolvida pela HashiCorp com foco em segurança, tá? Para mim é um dos melhores cofres de senha existentes atualmente, tá? Ele é simples, acredito que por ele ser simples, ele traz aí uma grande capacidade de entrega em termos de acesso ao banco de dados, né? E também fornece outras features, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí a todos os patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. Então, para vocês que estão participando aí, sigam as redes sociais do evento, né? Do Cloud Launching Learn. Então, tem o canal do YouTube, tem o Twitter, né? E, enfim, tem vários outros grupos que fazem parte aqui da organização do evento, né? Então, agradeço muito desde já a todos que estão assistindo aqui a palestra. Espero aí atender as expectativas e se tiverem qualquer dúvida podem ir perguntando. Falando rapidamente de mim, né? Eu tenho algumas atribuições aí no mercado brasileiro, tá? Eu trabalho atualmente como CSA, né, Cloud Solutions Architect na Datatani, tá? É uma empresa e uma consultoria de banco de dados, né? Eu estou ali mais focado na parte de cloud, soluções DevOps e SRE, tá bom? Mas também atuo como head de cloud na Flapper, que é um marketplace de aviação executiva, tá? E também estou atuando mais recentemente como Database Reliability Engineer no C6 Bank, tá bom? Então, caso vocês queiram me adicionar aí no Twitter, me acompanhar, meu Twitter é esse que está aí, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no e-mail também, se assim for, se vocês assim quiserem, tá bom? Então aqui é rapidamente a nossa agenda, tá? Como vocês podem ver, são alguns tópicos, poucos tópicos aqui que a gente vai discorrer rapidamente, porque a ideia mesmo é passar aqui um exemplo de utilização, tá? Que está fazendo muito sentido para mim no meu cenário atual, atuando como banco de dados, mas também atuando aí em instituições financeiras, tá? Então que tem atendido aí grande parte dos requisitos necessários para uma instituição financeira. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui nessa palestra. E também para qualquer nível de empresa que gostaria de ter um acesso um pouco mais seguro à camada de dados, que é extremamente crítica para qualquer empresa, tá? Qualquer organização. Então, a utilização de um cofre de senha, seja o Vault, seja CyberArk ou qualquer outro de mercado, é sempre interessante a gente ter ali uma camada de tokenização, de acesso a dados, tá bom? Então a gente vai falar um pouco disso durante essa sessão. Falando aí um pouquinho sobre camada de acesso a banco, tá? Nós temos algumas coisas que a gente tem que se preocupar, que eu elenquei algumas delas, tá? Que para mim tem sido mais latente atualmente, mas você teria mais algumas outras capacidades aí para se preocupar no acesso a dados, tá? Então eu coloquei alguns tópicos que eu julgo ser bem importantes, tá? Como criptografia. Então hoje as tecnologias, principalmente todas as tecnologias de banco de dados relacionais e também os não relacionais aí mais conhecidos de mercado, eles vêm entregando de forma nativa, né, a criptografia, seja em repouso, né, at rest, criptografia em disco, né, muitas vezes a criptografia ali no armazenamento, tá? Então, e também a criptografia em trânsito, tá? Que é a criptografia basicamente entre a aplicação e a camada de banco de dados. Então, todo dado que trafega pela rede entre esse client server, né, ou a camada de aplicação e a camada de banco de dados é totalmente encriptada. Então, se utiliza de técnicas como
tokenização, certificados digitais, enfim. É muito importante você estar trabalhando, principalmente se você trabalha com dados altamente sensíveis, tá? Então, se você está aí trafegando dados de usuários, né? Dados mais críticos como financeiros, né? Dados do cartão de crédito, dados pessoais mesmo do seu usuário, é interessante que você tenha criptografia tanto no trânsito, né, mas também em repouso, porque você nunca sabe se amanhã você está ali fazendo colocation num data center, entra alguém, que eu sei que é difícil, mas pode ser que aconteça, há esse risco, rank seu servidor do hack, leve embora, ele poderia ter acesso aos seus dados, eles estando encriptados na raiz, né, lá no disco, é quase impossível resgatar esses dados, tá? A não ser que ele tenha a chave e tudo mais. Então, é importante ter esses níveis de criptografia. A camada de acesso, propriamente dito, bem definida, né? Então, quais usuários podem acessar, quais tecnologias você vai utilizar para acessar essa camada de banco de dados. Então, você pode ter um acesso local, né? Aqui a gente vai ter um exemplo, por exemplo, de SQL Server que tem acesso local, né? Um login e senha locais da tecnologia de banco de dados, mas você poderia ter ali uma integração com LDAP, né? Com o Active Director e outras tecnologias de autenticação, que a gente vai ver inclusive no Vault. Tá? Então, não só isso, né? Você tem uma tecnologia de acesso, mas também tem o controle, né? Como a gente tem ali embaixo. O controle, quem pode acessar aquele dado? O que pode ser acessado a partir de uma determinada role? Quais grupos podem ter acesso? Né? Então, é importante você ter não só elencar bem quais níveis de acesso cada usuário tem que ter, mas você também tem que controlar quais são esses níveis de acesso. E o controle basicamente vem de alguém de fato tendo uma visão do que de quem tem tal acesso, tá? O controle é importante e isso vem de experiências minhas aí de mercado, que qualquer auditoria hoje de mercado ela te pede controle, tá? Então, seja um controle de configuração, seja um controle de acesso, você tem que ter isso bem elencado. Você tem que saber, a equipe de segurança principalmente, tem que saber quem tem acesso ao quê. E aí, no caso do banco de dados, quem tem acesso a qual banco de dados, a quais tabelas, que níveis de acesso ele tem, se ele tem nível de acesso a servidor, se ele só tem nível de acesso de leitura a banco, as tabelas, se ele tem acesso de leitura escrita, se é acesso nominal, se é acesso de serviço, tudo isso tem que ser controlado. Tá? E geralmente esse controle fica com a área de segurança quando há essa área, quando não há, fica com a equipe de banco de dados ou a equipe responsável pelo sistema, tá bom? Então é importante manter esse controle, principalmente se vocês trabalham em instituições financeiras ou instituições altamente controladas, tá? Que demandam, que passam por auditoria, internas ou externas, tá? Internas da empresa ou externas de mercado, tá bom? Mascaramento de dados, né? É importante, a gente vai falar um pouquinho de LGPD, GDPR, padrões de mercado, que hoje também demanda essas questões, né? Will, mas você falou da criptografia e tal, eu já estou encriptando meus dados. Bacana, cara. Mas se você tem, por exemplo, um ambiente de produção, você não vai ter acesso a esses dados, né? Por exemplo, o desenvolvedor não vai ter acesso aos dados de produção, o que isso normalmente acontece hoje. Mas você gostaria ele precisa ter esse banco de dados de produção mais próximo possível de produção, porque ele precisa simular um upgrade, ele precisa fazer um teste de estresse que não impacte a produção, ele precisa testar de fato a aplicação nele. Muitas vezes ele vai precisar de massa de dados, muitas vezes ele vai precisar da massa de produção, né? E você vai tirar um backup para ele restaurar em homologação, por exemplo. Se você não mascarar esses dados, o desenvolvedor vai ter que ver todos os dados. Então imagina a dor de cabeça que não é você pegar um banco de dados de RH e colocar numa homologação dados de produção. O cara vai saber, o desenvolvedor vai dar um select numa tabela de salários, vai saber quanto cada um ganha, né? Então isso daí é complicado. Então é interessante que você mascare, utilize de features
né? Alguns dos SGBDs mais conhecidos de mercado já têm features de mascaramento nativas, né? Ou então desenvolva a própria tecnologia, né? Você pode ali fazer aí um mesclado também, tá? É, aqui também temos o ponto do hardening, né? O hardening nada mais é do que ah, é mais um controle também, mas ele são regras ditadas geralmente pelos fornecedores numa determinada tecnologia. Então, por exemplo, a Microsoft determina pontos de segurança de SQL Server, ou não só de segurança, de configuração também, que um ambiente com boas práticas utilizam dessas configurações de segurança. Então, o hardening é composto de pontos a serem implementados na infraestrutura no geral. Então, se tem algum ambiente, e esse hardening também pode ser utilizado como checklist. Então, se você tem um ambiente de banco de dados, você tem que subir esse ambiente com hardenizado, que a gente chama. Então, ele vai ter boas práticas de segurança, boas práticas de configuração, performance, tudo que garanta que ele execute da melhor forma possível. E você pode repetir essa aplicação para todos os ambientes subsequentes de banco de dados que você vier a ter no seu ambiente. Tá? Então, por isso que o hardening é importante também para a camada de segurança. E aí as demandas legais, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de padrões, tá? Como, por exemplo, algumas auditorias que acontecem de mercado, tá? Então, principalmente instituições financeiras, mas não só, né? Hoje, com a LGPD/GDPR, né? Você tem aí empresas de e-commerce passando por auditorias rigorosas, né? Você tem empresas que lidam com dados de usuário que hoje estão ganhando cada vez mais valor de mercado, né? A gente tem visto aí empresas vendendo dados de usuário sem consentimento. Então essas leis, né, vêm para basicamente todas as empresas. Então todo mundo tem que correr atrás, né? Então se você está dentro daquelas boas práticas que eu passei no último slide, você já está meio caminho andado para LGPD e GDPR, né? Mas lembrando que essas leis elas não tocam só a tecnologia, elas tocam o processo da empresa como um todo. Então é toda uma cultura que tem que ser implementada, não só dentro da tecnologia, mas na empresa como um todo, nos processos, na forma como a empresa trata os dados dos usuários, como ela compartilha esses dados, né? Seja por meios tecnológicos ou seja por meios offline também. Tá? Então é importante estar sempre ligado nisso. Aí tem outros órgãos como a HIPAA, o PCI, aí Compliance, que trata principalmente das questões de cartões, né, transações financeiras e afins. No nosso caso, o próprio Bacen, né, o Banco Central, tem muitas regulamentações, né, para operação, as bolsas de valores também regulamentam, aplicam auditoria sobre instituições financeiras, fintechs e afins que operam na bolsa. E as auditorias internas, né? Tem empresas que contratam auditorias ou até mesmo tem uma área própria de auditoria para estar sempre dentro das melhores práticas. E aí ela se aplica, principalmente nas áreas de contábil, fiscal, mas também acabam tocando na área de tecnologia. Tá? Então podem ter certeza. As auditorias mais tensas que eu já passei na minha vida foram as internas. Então é importante tocar nesse ponto aqui. Tá bom, gente? Aí falando um pouquinho, dado todo esse contexto de segurança na camada de banco, falando um pouquinho hoje do Vault, né? O que é o HashiCorp Vault? Ele é um cofre de senhas, né? Ou ele é um software para gestão de segredos, tá? Então, gestão de secrets, que ele armazena aí, entenda-se segredos como certificados, tokens, usuário e senha, chave-valor, todo o dado que ele precisa ser armazenado, que ele precisa ser utilizado para um nível de acesso é considerado segredo para o Vault. A gente vai ver alguns casos no próximo slide, tá? Mas aí
É um software que vem aí, foi lançado em 2015 pela HashiCorp. Ele é escrito em Go, como a maioria dos produtos da HashiCorp, né? Ele faz ali a gestão de acesso, que a gente vai ver no caso do banco de dados, tá? Ele aplica criptografia, se você precisar, você pode emitir certificados a partir dele, né? E ele é altamente auditado, então se você precisar fazer qualquer tipo de rastreabilidade no que está acontecendo no CERN dele, né? De quem gerou um determinado certificado, quando gerou, ou um usuário e senha, enfim, ele tem as suas rastreabilidades, o que torna ele um bom software também para ser aplicado em instituições que demandam essa necessidade, tá? Então, mostrando aqui basicamente de forma generalista aqui qual que é a estrutura do Vault, tá? Ele tem aí vários componentes, tá? Vindo de baixo para cima, ele tem os principais fornecimentos ali, os principais serviços, né, que ele fornece são secrets, dynamic secrets, né, que são o rotacionar senhas, você pode criar usuários e senhas temporários, você pode rotacionar tokens, você pode trabalhar ali com filas, gerenciando filas, acesso a filas, você pode ter ali acesso a configurações, fazer o controle de configurações, tá? Por meio do Vault, tá? E ele é muito interessante para isso. A gente vai ver justamente um exemplo de Dynamic Secrets, tá? Nessa sessão. Mas ele também tem a parte de Static Secrets, né? Então eu posso ali criar um usuário e senha de forma estática e armazenar dentro dele. Aí de fato ele vira um cofre de senha, né? Sempre que eu precisar de um usuário e senha, então imagina, eu vou configurar uma aplicação e essa aplicação ela é uma aplicação legada, tá? Eu não consigo evoluir ela, não tenho mais o código, enfim, ela não consigo evoluir a tecnologia dela para falar com a API do Vault, para rotacionar uma senha. Então posso ali armazenar um usuário e senha estático, tá? E configurar essa aplicação com esse usuário e senha, tá? Então basicamente eu configuro lá, moco essa senha de alguma forma, e sempre que alguém precisar dessa senha estática, eu posso vir e resgatar dentro do Vault, tá bom? Esse usuário e senha. E também tem a parte de Crypto as a Service, ou seja, a geração de criptografia. Então, geração de certificados, né? A parte de HMAC, então se alguém precisar fazer a criptografia a partir de HMAC, ou até mesmo a parte de mascaramento, geração de chave, SSH, por exemplo, gestão de SSH dá para fazer por meio aqui do Vault também, tá? Ele tem a camada de auditoria dele, o que é importante, todo cofre de senha, toda ferramenta de segurança que gere acessos, é interessante que tenha uma camada de auditoria apartada, porque auditores geralmente querem saber de tudo, tá? Quem gerou, quando gerou, a hora que gerou, por que gerou, né? O que se levou a ter aquele nível de acesso, quem deu o nível de acesso. Então tudo isso tem que ser auditado, tá? Ele tem uma camada de policy e governança, ou seja, você pode ter usuários acessando o Vault, tá? E tem a camada de policy, então você pode basicamente aplicar uma policy em cima daquele usuário e falar que ele só pode ter acesso a um tipo de diretório ali dentro do Vault, tá? Então, no caso DBA, só vão acessar a camada de acesso a banco, né? O diretório de acesso a banco. Os auditores só vão conseguir acessar a camada de auditoria. Os administradores, os sysadmins só vão conseguir gerar chaves SSH e assim por diante. Você consegue ter essa granularidade de acesso, tá bom? Você tem uma camada também de identidade, de acesso ao Vault. Então, você pode se utilizar de vários mecanismos para acesso. Então, as clouds, né, as maiores clouds, a AWS, Azure, GCP tem acesso. Você consegue ali fazer uma gestão integrada. Então, por exemplo, no caso do Azure, você pode integrar com o Azure AD,
você pode fazer ali uma parte de policies customizada junto, né? No caso do Kubernetes, você pode integrar com o Kubernetes e fazer com que a parte secrets dele sejam geridas pelo Vault, que é muito interessante. Do outro lado, você pode ter usuários se autenticando no Vault por meio de AD e LDAP, por meio de Okta, GitHub. Então, assim, JWT para fazer a parte de autenticação no Vault via tokenização, né? Então, você tem aí várias formas de utilizar o Vault de forma segura, o que torna ele realmente flexível, uma das melhores ferramentas de mercado. Ele tem uma API REST, né, na parte de cima, que você pode se comunicar via HTTP. Então, de fato, ele acaba sendo muito versátil para qualquer linguagem praticamente de mercado, qualquer linguagem ali web, você consegue lidar com ele tranquilamente, né? E aí ele vai ter uma interface web que a gente vai ver e um command line interface que a gente consegue lidar com ele e fazer toda essa gestão de todo esse ambiente, tá bom? Aqui então cenários de aplicação para bancos de dados, né? Eu elenquei dois principais que eu vejo aqui para o uso hoje, que eu vejo mais interessante, tá? Então aqui do lado esquerdo, o Vault fazendo a gestão dos acessos e segredos do banco, né? Usuário e senha de forma temporária. Também a gente consegue fazer gerir roles. Eu consigo gerar roles, então eu vou gerar usuário e senha. Posso criar uma role em tempo de execução ali, na geração desse usuário e senha, colocar ele dentro dessa role, dar acesso para ele num determinado banco de dados, e tudo isso de forma temporária. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter 3 papéis aqui na nossa demo, né, que é o DBA, os devs e os auditors, né, os auditores. Então, o DBA ele vai ter acesso a sysadmin, ele precisa ter um acesso forte ali na camada de banco para fazer um troubleshoot, fazer qualquer coisa, né? Os devs vão ter acesso apenas a um banco de dados de leitura, por exemplo, em produção, né? Os auditores só vão ter acesso para ver determinadas informações, como informações de usuários, por exemplo. Então, eu vou dar um acesso mais restritivo para os auditores também, tá? Então, eu consigo ali fazer de forma bem versátil essa concessão de acesso, tá? E ele trabalha com várias tecnologias por padrão. Ele tem plugins, tá? O Vault tem plugins, a gente vai ver. Tem alguns tipos de plugins que já estão implementados por padrão dentro dele. Alguns desses estão aqui listados, tá? SQL Server, PostgreSQL, MySQL e Oracle. Para os NoSQL, MongoDB, se não me engano, Cassandra. Tá? Então você já tem plugins pré-implementados no Vault para essas configurações, esses acessos, tá? Do outro lado aqui, a gente tem um uso mais comum, né? Que eu acho que é um uso mais interessante também, é um uso muito interessante, na verdade, do Vault, que é você utilizar ele no meio, né? Gerando e fazendo a gestão do acesso das aplicações com os bancos de dados, gerando tokens temporários também de acesso a esses bancos. Então o Vault ele faz ali a parte de gestão de fato desses bancos, né? Então eu crio ali as roles, a gente vai ver isso aqui já nessa demo da esquerda, a gente vai ver isso, tá? Mas aí ele vai gerar token ao invés de gerar um usuário e senha, passar para esses para a camada de sistema para poder acessar o banco de dados. E esse token também vai ser rotativo, vai ter um tempo de expiração determinado pelo um TTL que a gente vai determinar aqui, tá bom? Então aqui a gente vai fazer uma demo agora, tá? Basicamente aqui eu tenho aqui um servidor, já vou mostrar aqui para vocês a infraestrutura. Eu tenho um servidor de SQL Server, tá? Um servidor IaaS que eu provisionei aqui na Azure, tá? Uma instância SQL sobre Ubuntu padrão, nada demais, tá? Sobre Ubuntu 16.04, um SQL 2019, tá bom? E aí eu vou ter aqui um Vault, tá? Aqui é um Vault só. Eu poderia ter um Vault em produção, de fato, uma infraestrutura de um Vault em produção. Eu teria por volta de 3 máquinas de Vault, tá? Em cluster,
armazenando as configurações, né, usando um Consul como armazenamento para ele, tá? Também um cluster de Consul. Essa seria a melhor configuração aqui para um Vault se a gente estivesse usando ele no modelo de produção. Aqui no caso eu tenho um single, tá? Uma instância single do Vault para a gente fazer a nossa demo aqui, tá bom? Aqui eu já vou mostrar para vocês, aqui é a interface do Vault, tá? User Interface. Aqui no caso eu vou logar com o meu token de root, mas eu poderia aqui, por exemplo, acessar com o usuário DBA que eu já criei, tá? Deixa eu ver se eu lembro a senha. Lembrei a senha. Aqui nesse caso eu ainda não dei nenhum acesso para ele, mas aqui no caso ele não tem acesso a nada. Como vocês podem ver, o Kubehole aqui é um acesso padrão. Você pode criar secrets aqui, mas é um acesso único aqui para esse usuário. Se eu vier aqui logar como token, né, meu acesso root, deixa eu pegar meu token aqui. Beleza? Agora eu loguei, tá? Então tem alguns diretórios aqui. Então tem aqui um banco de dados de Key Value Store que eu poderia armazenar, mas o nosso enfoque aqui é banco de dados. Então eu tenho aqui um banco de dados senhas, tá? Eu ativei um plugin, né, de banco de dados aqui, então já tem uma conexão configurada, roles, mas a ideia aqui é mostrar para vocês como criar uma conexão nova, criar roles customizadas e testar esse nível de acesso, tá? Então aqui, por exemplo, tá? Quero mostrar aqui database. Deixa eu pegar aqui para vocês. Acho que não tem plugins. Queria mostrar aqui para vocês alguns tipos de plugins. Se eu vier aqui, por exemplo, em Connections, criar uma nova conexão, eu tenho aqui um plugin, por exemplo, de MongoDB, que eu posso já pré-configurar, tá? Aqui no caso a gente vai usar um plugin de SQL Server, tá? Então ele não fica aqui disponível na User Interface, a gente vai criar tudo aqui por meio da linha de comando de fato, tá bom? Então aqui, pegando a minha colinha, tá? Qual que vai ser o primeiro comando que a gente vai executar aqui, tá? Então eu vou criar aqui um acesso ao banco de dados. No caso aqui eu já estou com um usuário criado na minha instância SQL Server lá configurado. Então o IP interno dela é esse daqui, tá? 10.0.0.5.14.33, tá bom? Eu estou falando aqui que qualquer role que entrar que eu vier a utilizar de banco de dados ele vai aceitar. Eu vou poder gerar um acesso a partir desse plugin que eu estou instalando aqui, dessa config, dessa conexão que eu estou criando com o meu servidor de banco de dados. Então tem um usuário e senha, tá? Aqui no caso eu estou usando um SQL Server. Então na documentação ele já fala que você não precisa dar, por exemplo, o sysadmin para ele. Você poderia dar apenas roles, server roles de security admin, process admin, tá? Para gerir usuários, e também dar um alter any login para esse usuário, tá? Um grant de alter any login, tá bom? Então aqui, beleza, configurei a conexão, tá? Se eu vier aqui no meu aqui já está aparecendo a minha conexão, tá? Então ele está falando que já está verificada, tá? Aqui está falando que qualquer role que eu criar ele vai habilitar, tá bom? Aqui no caso eu estou numa demo. No melhor dos casos vocês têm que, a ideia seria não ter estar utilizando um asterisco, né? Por questões de segurança, você poderia estar deixando ele só com a role padrão. Ou nenhuma role, e toda role que você criar, você indica, né, essa conexão de banco de dados, e ele assume, ele habilita essa role, tá bom? Beleza, então eu já tenho a minha conexão criada. Aqui é interessante olhar algumas coisas. Eu posso resetar essa conexão, eu posso vir aqui e editar ela, tá
bom? Pela User Interface, mas também poderia estar fazendo tudo isso pela CLI, tá bom? A partir daqui eu também posso criar uma role, tá? Então eu posso vir aqui, falar teste role, aqui é uma role, eu posso criar uma role estática, lembra que eu falei que é um usuário e senha estático, ele não muda, tá? Ele também não expira, tá? Então é de fato, eu posso fazer aqui um rotation, na verdade, desse usuário, mas a nossa ideia aqui é de fato usar um dinâmico, né? Então a role basicamente para banco de dados você vai criar usuário e senha, tá? E você vai já conceder esse acesso diretamente para esse usuário, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou falando teste role, eu posso dar um TTL, tá? Posso ou não setar um TTL. Se eu não setar, ele pega o padrão configurado para o Vault, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 1 minuto, só para a gente testar. E o máximo, sei lá, vou colocar 2 horas, se eu quiser estender, tá bom? Aqui no Creation Statement, eu vou colocar aqui um statement de criação. Então eu estou criando um login, tá? Ele vai criar, aqui eu tenho uma variável, tá? Ele vai criar um login, ele vai criar um usuário, tá? Aqui no caso ele vai criar na master, tá? No banco master, porque eu não estou setando nada, tá? E aí eu vou falar que ele tem acesso de leitura, tá bom? E aí no caso o revocation é um drop tanto no user quanto no login, tá bom? Então beleza, criei aqui nossa role, tá? E aí como que eu posso fazer para utilizar ela? Posso vir aqui e clicar em Generate Credentials. Deu um erro aqui, deixa eu tentar aqui via Vault Read Database Credits Database Credits Test Role. Ele está dando erro no statement. Então vamos para a demo de fato, tá? Então já criei aqui minha conexão. Vamos ver se essa não vai, essas roles não vão me decepcionar aqui. Então aqui basicamente eu vou criar uma role de dev, tá bom? Essa dev role ela vai utilizar essa minha conexão que eu criei aqui em cima, tá? MSSQLDB, tá bom? Eu vou criar um login, eu tenho um banco de dados, eventos, na verdade eu tenho que vir aqui, tá? Tenho uma conexão aqui com SEA. Eu vou criar esse banco agora aqui com vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vou criar esse banco de dados, vou criar uma tabela qualquer e popular essa tabela, tá bom? Tá falando aqui que ele já existe, beleza. Ele já até inseriu mais alguns registros. Vai ficar duplicado, mas beleza. Beleza, tá aqui, ó. Tem alguns registros na tabela. Aqui o intuito é que eu consiga apenas ler essa tabela, tá bom? Na verdade, ter acesso de leitura. Então, o desenvolvedor em produção ele só vai ter acesso de leitura. Vou ter um TTL aqui, eu vou colocar um TTL de 5 minutos. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vou colocar um TTL de 5 minutos. Beleza, ele criou a conexão, tá? Vamos ver se eu vou agora conseguir gerar a minha credencial. Dev read role. Beleza, aqui eu consegui gerar, tá? Ele gerou um usuário e uma senha, que ela vai ter 5 minutos de duração, tá bom? Então aqui eu vou copiar, vou vir aqui no meu Azure Data Studio,
255 132 36. Vou colocar esse usuário e essa senha. Opa. Conectei. Beleza, estou conectado. Vou abrir aqui uma nova query, tá? Beleza. Vou usar aqui o banco eventos e vou fazer um select from no CAD evento na tabela. Beleza? Então ele tem, só lembrando, ele tem acesso apenas de leitura nesse banco de dados, ok? Já vou aqui enquanto ele vai processando. Ó, conseguiu ler. Vou tentar criar uma tabela. Teste id int, um campo aqui varchar qualquer. Beleza? Vou tentar só criar aqui pra gente validar. Então, ó, ele não tem acesso para de fato criar nada. Então ele só tem acesso de leitura nesse banco de dados. Qualquer outra coisa que eu tentar fazer aqui, ele não vai conseguir. Tá? Eu tenho outro banco aqui, por exemplo, um banco appdb, tá? Use appdb. Tá? Eu tenho aqui, ó, ele já nem deixa eu acessar, porque ele fala, cara, você não tem acesso, você não tem permissão para acessar esse banco de dados. Então, funcionou aqui o nosso nível de acesso, tá bom? Nossa credencial aqui rotativa. Daqui a pouco a gente testa se ela expirou, tá? Eu vou criar aqui agora um acesso para um DBA, tá? Então, eu estou falando aqui, eu vou criar um usuário e senha, tá? E eu vou adicionar esse cara no sysadmins, na role server, né? O server role sysadmin, tá? Porque o DBA às vezes ele vai precisar acessar o ambiente em um momento de crise, em um ambiente de produção, para fazer um troubleshooting. Ele precisa desse nível de acesso, né, mais elevado para poder fazer o troubleshooting, tá bom? Criou, beleza. Eu vou ler, mas agora eu vou ler aqui eu vou gerar aqui a partir da minha interface, tá? Se eu vier nas roles, ó, eu já tenho todas as minhas roles aqui que eu já tinha criado, a test role, dev role. Então vou aqui na DBA e dá esses erros mesmo. Beleza, aqui eu tenho minha role criada, tá? Então, conforme eu tinha pedido, o revocation tá dando na mesma, tá? Então, TTL de 1 hora e o max TTL de 2 horas aqui. Então, eu estou dando um generate, ó, aqui gerou, beleza? Gerei as credenciais aqui pela interface também, tá? Como se eu tivesse lá na CLI dando um read nas credenciais, também consegui aqui. Tá? Então aqui eu vou voltar aqui no nosso Data Studio, eu vou fechar esse carinha aqui. Vou adicionar server. Opa, server é o 52. Deixa eu tentar pegar esse cara aqui. Pegar aqui minha credencial. Beleza, consegui acessar aqui como o DBA, né, role de DBA. E aí percebam, só dessa role de DBA, para quem conhece o Azure Data Studio, já estou conseguindo ver bastante coisa. Então, de fato, aparentemente eu estou com essa role. Para eu ter certeza absoluta, eu vou executar uma query aqui, que eu vejo as permissões, tá? Server roles, né? Beleza, ó. Tem alguns usuários que eu já tinha criado. Já tem um outro DBA aqui, mas ó, qual que é o usuário que eu peguei aqui agora? Se eu voltar aqui no Vault, final 354. Então, ó, final 354, esse cara aqui. Se eu vier aqui para frente, olha lá, ele está como sysadmin. Então, também funcionou a nossa geração do nosso usuário, tá bom? Então, ele vai conseguir aí fazer tudo que precisar dentro dessa instância, tá? Agora, por fim, eu vou gerar um usuário, uma credencial, uma role, na verdade, de audit, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou escrever, né, aqui no meu diretório, roles, audit role, vou criar essa role, tá bom? Usuário e senha, né, login, no caso do SQL tem o login. E aí eu tô falando aqui que ele vai ter acesso de leitura apenas
Server Principals, tá bom? Então ele também vai ter um TTL de 1 hora, criou aqui com sucesso, tá? Eu posso aqui também, para variar um pouco, posso vir aqui na interface do Vault, tem o CLI aqui em cima, posso vir aqui dar um read, database, creds, audit, e ele gerou aqui para mim, tá? Usuário e senha. Então vou aqui pegar também, vim aqui no meu Azure Data Studio, dá um cancel aqui. Beleza. Show, já conectou aqui. Se eu vier aqui, dar um new query, select asterisco from sys.server principals. Tá para eu limitar mais um pouco, tá, gente? Mas aqui no caso queria mostrar para vocês, tá? Ele só consegue se enxergar aqui, então ele não consegue chegar, por exemplo, outros acessos. Aqui no caso teria que dar um pouquinho mais de acesso para ele, talvez na security, aqui no um acesso de security admin, alguma coisa do tipo, tá? Quero só mostrar aqui também para vocês, né? Se eu vier aqui no meu banco eventos, dar um select na CAD evento, provavelmente ele não vai conseguir, né? Não consegue nem acessar, nem de fato acessar o banco, porque ele não tem esse nível de acesso. Eu só dei acesso de fato na DMV Sys Server Principals, na view de sistema, né? Então basicamente isso, né? Vamos ver se expirou nosso usuário dev. Deixa eu vir aqui, dev role. Pegar aqui, ó, dev read role. Ainda tá valendo esse carinha aqui. Acho que ainda não deu 5 minutos. Vamos tentar gerar outro, então. Vou aqui pegar, por exemplo, a DBA role. Só que eu vou aqui, em vez de uma hora, vou dar 1 minuto. Beleza. Agora sim. Beleza. Ok, então eu vou ter essa role aqui. Se eu vier aqui em Vault, Reach, pegar esse carinha aqui e vir em Creds. Opa. Beleza, gerei, ó, tem 1 minuto. Vamos ver se ele vai expirar. Deixa aqui, tá? Enquanto isso, só voltando aqui, queria agradecer aí, né, a todos, novamente a todos os patrocinadores aí, ao pessoal do evento aí que aceitou minhas palestras, né, ao convite. Agradeço muito aí para vocês que participaram. Espero trago algum conteúdo aí de valor para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar as perguntas, tá? Podem entrar em contato comigo também pelo e-mail ou redes sociais, tá bom? Vamos ver se ó, já nem deixou. Então passou 1 minuto, ele já revogou a senha, tá bom? Usuário e senha. Então, de fato, o TTL ele funciona aqui, tá? Você pode também renovar ele, mas basicamente a ideia é essa mesmo, ele ter aí um período curto de acesso, né? E de
fato, aqui a ideia foi mostrar a flexibilidade que a gente tem com o Vault. Ele é bem simples, como vocês puderam ver, de gerenciar essas credenciais, seja pela série, seja pela user interface, tá? Pela tela. Então é bem tranquilo mesmo, tá? Uma ferramenta bem robusta, pode gerenciar níveis de milhares de contas com tranquilidade, tá bom, gente? Então é isso, agradeço muito aí a participação de todos vocês e a gente se vê no próximo evento. Obrigadão.